Olá, neste primeiro Unesp Notícias de outubro, vamos entender o cenário político que se forma com as eleições do último domingo. E ainda, 83 dos 139 programas de pós-graduação da Unesp recebem nota acima de 5 em avaliação da CAPES. Vestibular Unesp 2023. Veja como estão distribuídas as vagas reservadas aos candidatos vindos do ensino público. Unesp Notícias começa agora. No último domingo, os brasileiros foram às urnas. O PL, partido escolhido por Jair Bolsonaro em busca da reeleição, terá para 2023 as maiores bancadas no Senado e na Câmara dos Deputados. Na disputa pela cadeira presidencial, o que se viu foi uma diferença pequena entre Bolsonaro e Lula, candidato pelo PT. Ou seja, as próximas semanas de campanha e de costura política serão decisivas para os dois candidatos. Para compreender mais sobre esse cenário político que se forma, convidamos Milton Lauerta, cientista político e coordenador do Laboratório de Política e Governo da Unesp, para fazer uma análise para a gente. O resultado de domingo mostrou algumas coisas. Em primeiro lugar, que, no fundo, nós não estamos diante de um raio num dia de sol. Há, objetivamente, uma adesão a teses e posições mais conservadoras muito grande no eleitorado brasileiro. Isso vale para o Brasil, claro que com alguma diversidade em termos regionais, mas isto vale particularmente para São Paulo. Agora não se trata de um voto de recusa de uma posição que é vista como a esquerda, como foi em outro momento. Agora é algo mais complexo. Há isso também, quer dizer, uma recusa, uma expressão do que se chama o antipetismo, o antilulismo, que obviamente foi muito reforçada nos últimos anos, inclusive pelo processo da Operação Lava Jato, porém há algo mais em curso. Há, de certa maneira, um tipo de expressão de uma sociedade que ela quer, essencialmente, se organiza mentalmente em torno de dois eixos. De um lado, a perspectiva de que é preciso manter os valores da família, da pátria, da tradição, que seria uma agenda essencialmente conservadora, inclusive muito pautada, muito influenciada por concepções que são, de certa maneira, baseadas em teorias da conspiração, como se estivéssemos diante de um momento em que o comunismo avança no mundo, o que é um completo desconhecimento da realidade contemporânea, como se estivéssemos diante de um processo de destruição da família, das relações entre homens e mulheres, permeados por ideologias de gênero. Isso tudo tem uma dimensão que está mais para a teoria da conspiração. Então, por um lado, é isso. E, por outro, o que se expressa também, uma sociedade que ela se move por valores profundamente capitalistas, aquilo que seria qualificado como uma adesão a ideais liberais em termos econômicos, quer dizer, que se vê muito com o horizonte de afirmar uma ideia de indivíduo livre, que não tem limite para a sua ação e que não quer o Estado. Então, nós temos um movimento que, de certa maneira, ele se articula em torno de dois eixos que, em princípio, seriam contraditórios. Porque a matriz mais conservadora, que mobiliza a família, a pátria, a tradição, a religião, ela demanda um Estado mais forte, um Estado que controle mais a vida, que efetivamente interfira na forma como as pessoas devem ser. Enquanto que a matriz mais liberal, do ponto de vista econômico, não um liberalismo político, que respeita a diversidade, o pluralismo, mas essa matriz liberal econômica, ela quer exatamente o contrário, reduzir o Estado. Então, a gente poderia dizer que esse blend, essa articulação entre duas concepções de mundo, que em tese são antagônicas, compõe a base do que está acontecendo na sociedade brasileira hoje. Esse é um movimento que não pode mais
ser identificado apenas com a figura do Bolsonaro. Ele, na realidade, transcende hoje o Bolsonaro. Ele se expressou pelo Bolsonaro, mas, no limite, ele projetou um conjunto de personagens e de lideranças ao longo desses últimos 4 anos, e agora isso expresso nas eleições, que vão levar estas duas agendas aparentemente contraditórias adiante, exatamente se afirmando como uma posição de direita. Essa questão da composição do parlamento, ela é uma questão complexa, porque, de um lado, nós olhamos para a Câmara, como está mais ou menos a composição dos parlamentares do ponto de vista ideológico, quer dizer, 120 e poucos para a esquerda, 180 para digamos, a direita, né, o PL mais a Federação Brasil da Esperança, e o Centrão em torno de 230, mais ou menos, quer dizer, esse arranjo, né? Veja, essa composição já vai ser muito difícil de lidar para um eventual governo Lula. Quer dizer, vai ter que ser muito habilidoso para conseguir domar este parlamento, até porque não se trata somente da quantidade de parlamentares, trata-se também de parlamentares que são extremamente aguerridos e militantes num posicionamento à direita. Então, um governo Lula vai ter dificuldades não só para compor uma maioria e governar, o que vai exigir muita negociação, mas ele vai ter dificuldade também pelo tom que nós vamos ter nos embates parlamentares. Se for o Bolsonaro, a questão se colocará também, porém, será mais fácil para ele compor uma maioria, já que ele já começa com 180 parlamentares, mais ou menos, o que lhe dá uma margem de manobra muito boa para negociar com o chamado Centrão, né? Agora, o que nós temos que pensar também é sobre a composição do Senado, onde, efetivamente, com os eleitos e eleitas agora neste pleito, o governo passou a ter uma grande maioria no Senado. E isso vai ser algo extremamente complexo para os próximos períodos. O governo atual, quer dizer, o bolsonarismo conseguiu uma maioria muito expressiva no Senado. E, imaginando um governo Lula, vai encontrar muitas dificuldades também no Senado para conseguir negociar qualquer pauta que seja minimamente progressista. E isso tem um problema sério, que é o quê? Agora, a perspectiva e isso pensando um eventual governo Bolsonaro, quer dizer, a perspectiva de um embate entre ele e membros do Supremo Tribunal Federal pode acabar redundando num processo de impeachment dos ministros do Supremo, porque ele terá uma base parlamentar no Senado para operar esse tipo de mudança, esse tipo de pressão. Os institutos de pesquisa, a partir destas eleições, eles vão ter que calibrar melhor a sua metodologia, no sentido de levar mais a sério o que significa o impacto da internet e das redes sociais na vida das sociedades contemporâneas. As pessoas estão se informando em larga medida, não mais pela imprensa, não mais pela própria televisão, pelos os telejornais, mas estão se informando pelas redes sociais e, particularmente, pelo WhatsApp. Quer dizer, um conjunto muito grande de pessoas não lê mais jornal, não assiste telejornais, quer dizer, está realmente fundamentalmente se orientando pelo que lê na rede de amigos, no grupo da família, no grupo dos vizinhos, enfim. Então, esse é um ponto que eu penso que é complexo. Por quê? Porque, na medida em que as pessoas não estão se pautando por um tipo de opinião que se forma tendo em conta informações que têm uma certa base fidedigna, elas estão se movendo, elas acabam se fechando em bolhas que não dialogam, inclusive, com os institutos de pesquisa. Muitas vezes o indivíduo omite sua posição. Não é porque ele tem medo ou coisa do gênero, é porque isso é uma estratégia também. Quer dizer, vamos nos manter aqui unidos na nossa, reiterando os nossos modos de pensar e não vamos dar ouro para o bandido, vamos dizer assim, não vamos entregar o que de fato nós vamos fazer. E aí, o que me vem muito à cabeça olhando para São Paulo? Vai ficando evidente, não só na questão de São Paulo, mas em São Paulo isso ficou muito forte, que enquanto a chamada esquerda, a centro-esquerda, desaprendeu de fazer política no dia a dia, quer dizer, principalmente a juventude que milita pelas redes sociais, quer dizer, ela se fechou na sua bolha, reproduzindo uma concepção de que a sociedade iria atender a um apelo racional
E não se fez política de conversar com as pessoas, de criar relações de confiança, de buscar o vizinho, de buscar o primo, de buscar a sobrinha, o parente, o neto ou avô, conversar, como se fazia em outras épocas, principalmente no período ditatorial. Dizer, posso conversar com você, trocar uma ideia, mas isso não é só na hora da eleição, isso é o que se faz ao longo de um tempo. Então, nós estamos numa hora complexa, porque temos mudanças estruturais muito grandes no que se refere à vida, mas também no que se refere à comunicação. Os partidos estão feridos de morte. Quer dizer, não houve uma mudança na qualidade da relação que o homem médio, o homem comum, tem com os partidos. A ideia é que os partidos não servem para muita coisa, que os partidos são todos corruptos, que os partidos estão vencidos. Então, nós temos mudanças estruturais em curso, que não ocorrem apenas no Brasil, muito grandes. E não estamos exatamente tendo a capacidade de criar uma opinião pública mais bem informada, mais bem educada, para lidar com essa própria complexidade. Em setembro, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, divulgou os resultados da avaliação quadrienal dos programas de pós-graduação do país. As notas se referem ao período de 2017 a 2020. Entre os 139 programas da Unesp que foram avaliados, 10 receberam o conceito máximo, 7, que corresponde à excelência internacional. Entre eles está o de Medicina Veterinária da Unesp, em Botucatu, que completou 40 anos de existência em 2021 e subiu 1 ponto na nota em relação à avaliação anterior. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse programa agora. Aos 28 anos, o paulistano Lucas está desde 2017 em Botucatu. Ele deixou a capital, onde concluiu a graduação, para fazer residência na Clínica Médica de Grandes Animais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp. Depois, continuou na universidade para cursar o mestrado e, desde 2021, está no doutorado em Medicina Veterinária. Durante a graduação, eu sempre ouvi falar bastante sobre a Unesp de Botucatu. Atualmente e anteriormente, né, ela foi e é uma das melhores universidades de veterinária no Brasil e também da América Latina. Então, eu sempre almejei fazer uma residência, um mestrado e possivelmente um doutorado aqui. E graças ao apoio do meu orientador, também graças ao apoio da CAPES, da CNPq e da FAPESP, né, que são os órgãos de fomento que trazem para nós as bolsas de estudo, isso é possível, e isso foi possível, na verdade, atualmente. A pesquisa que o veterinário desenvolve é com bovinos da raça Brahma e tem por objetivo criar uma técnica mais barata para determinar o genótipo do animal sem a necessidade de sequenciamento genético. Ele calcula que o método que propõe, a partir do exame de PCR, a dosagem da proteína C reativa, diminua os custos para o produtor em mais de 50%. É um custo impactante, além do fato também de você promover a divulgação de uma matriz ou de um reprodutor da raça, né, visando comprovar para os produtores a eficácia daquele animal com relação à produção de carne, dos filhos desse animal e assim por diante. Estudos inovadores como o do Lucas são apenas um dos vários fatores que contribuíram para que o programa de pós-graduação em Medicina Veterinária da Unesp em Botucatu subisse 1 ponto e alcançasse o conceito máximo 7 na última avaliação quadrienal feita pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Para a coordenadora da pós, o resultado é sinal de amadurecimento do programa, que completou 40 anos em 2021, e também fruto do trabalho de todos, docentes, servidores técnico-administrativos e alunos. Acho que é um trabalho que a gente fez ao longo, né, do quadriênio passado, 2017, 2020, que foi a reformulação das linhas de pesquisa, que a gente olhou para os nossos projetos de pesquisa e nossas linhas de pesquisa e modernizamos assim, o nome, olhamos, enxugamos um pouco, demos uma outra cara assim, para o que é feito. Ao mesmo tempo, revimos as nossas disciplinas também, diminuindo a carga horária. Hoje a gente demanda menos carga horária
de disciplina e mais atividades extras. E aí eu entro no próximo passo, que eu acho que foi muito importante. A gente fez reuniões individuais com cada docente. A partir de 2019, a gente tinha uma reunião de 1 hora, eu como coordenador, o vice-coordenador e o docente, onde a gente trabalhava o que aquele docente estava fazendo, conhecendo mais o trabalho do docente na pesquisa e na sociedade. Isso foi muito útil na hora de inserir e escrever o relatório. Renê destaca também que o projeto CapSprint da Unesp possibilitou maior mobilidade internacional. Alunos e docentes puderam desenvolver parte das pesquisas em outros países e professores de fora fizeram o caminho contrário e vieram colaborar com o programa. E aponta ainda o processo de autoavaliação como outro fator fundamental para a nota. A gente fez uma parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com o curso de administração de lá, e a gente fez durante 1 ano vários encontros. A gente estava no meio da pandemia, né? Então os encontros foram remotos, o que facilita e também dificulta, né? Mas a gente fez encontros remotos com uma equipe da Universidade Federal Rural de Pernambuco, nossos docentes, discentes e técnicos administrativos, para trabalhar exatamente a nossa autoavaliação, nossa missão, visão, valores e construir o nosso planejamento estratégico. Para o Lucas, fazer parte de um programa de excelência internacional é sinônimo de orgulho e vai ser essencial para a continuidade da carreira acadêmica dele, que pretende ser professor. Já para a Renê, coordenar uma pós-nota 7 é uma responsabilidade enorme. A gente vai trabalhar arduamente para ir melhorando gradativamente, porque para se manter tem que ser a nossa realidade. Não adianta fazer 1, 2 anos, isso não se mantém. Então, a gente quer trabalhar dessa forma carinhosa e gradativa para que a gente mantenha isso o máximo de tempo, né? Seja inserido mesmo nas células dos nossos docentes e discentes. Essa avaliação positiva que a gente viu na pós-graduação em Medicina Veterinária de Botucatu se estendeu a outros programas da universidade. A repórter Maíra Ferreira conversou com a pró-reitora de pós-graduação, Maria Valnice Boldrin, para entender as ações institucionais que vêm sendo desenvolvidas para fortalecer a pesquisa da Unesp. A Unesp conta com 139 programas de pós-graduação em diversos campi da universidade, também interunidades e interinstitucionais. O ensino e a pesquisa de excelência realizados nestes programas alcançaram bons indicadores na última avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. 83 desses programas têm nota 5, 6 e 7, o que indica a qualidade acadêmica. Quem explica para a gente um pouco mais sobre essa avaliação é a pró-reitora de pós-graduação, professora Maria Valnice Boldrin. Professora Maria Valnice Boldrin, muito obrigada por sua participação aqui no Unesp Notícias. Explica para a gente a importância dessa avaliação da CAPES. Obrigada, Maíra. É um grande prazer estar representando aqui a ProPG da Unesp. E o que representa para a gente é um fato bastante interessante, porque nós já somos a segunda instituição com maior número de programas de pós-graduação no Brasil. E isso mostra que a gente tendo 83% dos programas 5, 6 e 7, esses programas são também altamente qualificados. Ou seja, nós estamos formando recursos humanos de alta qualidade, estamos internacionalizando e contribuindo aí para o desenvolvimento da pós-graduação do Brasil e formando recursos humanos, né, para todo tipo de mercado de trabalho. Porque nós temos 24 programas profissionais e os outros programas acadêmicos. Nós temos ainda, né, uma grande expertise em todas as áreas do conhecimento, porque os nossos programas eles estão distribuídos em 45 das 49 áreas do conhecimento da CAPES. Então isso mostra que nós estamos contribuindo para todas as áreas do conhecimento, o que é muito interessante dentro de um contexto da Unesp, né?
Esses programas, normalmente, eles acabam contribuindo para o desenvolvimento regional, porque os nossos programas, eles não estão concentrados apenas numa cidade, eles estão espalhados por todo o estado de São Paulo. Então, o desenvolvimento regional levado para essas cidades e para essa sociedade é muito importante. Além de alguns programas, né, já serem altamente internacionalizados, e nós temos aí um intercâmbio, né, de pessoas, de ideias, né, altamente favorecidos pela pós-graduação. Professora, esse reconhecimento internacional vem então com um aumento de 21% dos programas com notas 6 e 7 que indicam essa excelência. Como que foi o trabalho, né, o destaque que esses programas têm tido, não só pela avaliação da CAPES, mas dentro da comunidade acadêmica? Bem, esses programas, Maíra, né, o trabalho de pós-graduação, ele já começou há 45 anos atrás e é um programa altamente difundido. E a internacionalização, ela faz parte, né, dessa globalização. E dentro desse contexto de internacionalização, nós temos aí um grande programa PRINT, do qual a Unesp ela conseguiu o segundo maior recurso do Brasil, onde nós temos 85 milhões para internacionalizar. Mas além do programa PRINT, que é um programa específico da CAPES, para você melhorar o intercâmbio de alunos, o intercâmbio de docentes, receber professores do exterior, capacitar o seu corpo de servidores, tudo isso, né, a gente ainda tem um plano de desenvolvimento institucional, onde nós temos várias outras ações, né, financiadas pela própria Unesp para poder desenvolver a internacionalização desses programas. Porque nós pensamos, né, que um aluno formado com uma visualização de internacionalização dentro de agendas diferenciadas, né, do que tem de mais moderno no mundo, né, transforma não só a sociedade, mas transforma culturalmente esse aluno, melhora o seu contexto, né, de cidadão. Então é isso que a pós-graduação da Unesp quer, né, formar cidadãos de qualidade. E os programas 6 e 7, eles contribuem altamente com essa capacitação, porque normalmente a CAPES, ela avalia as notas 3, 4 e 5, né, dentro do que ele está fazendo de formação, dentro do que ele está fazendo de impacto da sociedade, dentro do que ele está fazendo de ensino e aprendizagem, mas quando a gente, para ir para 6 e 7, é aquele programa que demonstrou em algum instante essa internacionalização. E eu acho que isso vem muito de encontro a essa política institucional que tem sido desenvolvida já há mais de 12 anos dentro da Unesp. Professora, para os programas, então, de nota 3, 4 e 5, como que tem sido o trabalho junto aos coordenadores, pesquisadores, docentes, estudantes, de modo que esses programas atinjam outros indicadores que são muito positivos numa avaliação no momento de escolher uma pós-graduação? A qualidade, ela não se expressa apenas nos programas 6 e 7, mas a gente expressa no crescimento da qualidade desses programas, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, desde 2001. Então a gente observa que ao longo de todo o quadriênio, né, dessas avaliações que são feitas de modo quadrienal, a gente observou que os cursos nota 3, que são aqueles cursos em consolidação, eles caíram drasticamente, né, nesta avaliação, mostrando que a gente tem já a maioria dos nossos programas consolidados, porque 4 já é um programa consolidado. E o programa 5 é aquele que ainda tem um grande potencial de crescimento. O programa 6, né, na minha concepção, é aquele programa que já é um programa de excelência, né, e ele depende aí apenas de alguns ajustes, né, para chegar ao 7, que é o máximo, né, da avaliação da CAPES. Então eu penso que dentro da pós-graduação da Unesp, o que a gente tem observado é isso, uma diminuição dos cursos, né, com menor índice de avaliação e um aumento dos outros índices de avaliação. Mas para os programas 3 e 4, a gente tem feito aí várias ações com recursos, né, do próprio PDI da Unesp, para mandar esses professores irem para o exterior, se aperfeiçoarem, trazerem linhas novas, e também, né, os alunos, a gente tem aí bolsas de PDSE da CAPES específico para esses programas, para eles começarem esse trabalho de internacionalização. Não é que eles não têm internacionalização, eles ainda não são cobrados potencialmente, né, um destaque em nível global, mas todos eles, né, são programas muito conceituados, já são muito bem respeitados, né, dentro da comunidade científica e da própria sociedade do entorno.
Para outras informações sobre a pós-graduação da Unesp, acesse o site www.unesp.br/propg. Agora a gente fala diretamente com você que quer fazer parte da comunidade acadêmica da Unesp. Se você ainda não entendeu como funciona a divisão das vagas ofertadas no vestibular 2023, confira essa explicação. Nós temos 2 sistemas de inscrição. Nós temos o que nós chamamos o Sistema Universal e o Sistema de Reserva de Vagas para a educação básica pública. Nós temos, então, 50% das vagas destinadas ao Sistema Universal e 50% das vagas destinadas a esse sistema de reserva de vagas. Dentro do sistema de reserva de vagas para a educação básica pública, nós temos também uma parcela, um percentual, ou seja, 35% das vagas destinadas a essa reserva de vagas aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Então, os candidatos que, porventura, venham a optar por esse sistema de reserva de vagas, é fundamental, assim, que eles tenham bastante consciência da escolha que eles estão fazendo. Eles têm que ter consciência e clareza que eles deverão apresentar, os documentos comprobatórios para que isso seja analisado, E, especificamente, também no caso dos candidatos pretos, autodeclarados pretos e pardos, é muito importante que eles saibam que há um processo de averiguação. A qualquer momento, a universidade pode, e tem feito isso regularmente, um processo de averiguação dessas autodeclarações. Nós temos uma comissão de averiguação na universidade que faz esse processo todo de averiguação. Então, para os candidatos que forem optar pelo sistema de reserva de vagas, e especificamente para pretos, pardos e indígenas, é muito importante ter essa consciência de que vai, do que está, da opção que está fazendo e da responsabilidade que essa opção representa. E um outro ponto que eu também gostaria de destacar, Maíra, é que os candidatos que, porventura, tenham alguma necessidade especial, por alguma deficiência que possam apresentar, eles poderão também, na ficha de inscrição, solicitar essa necessidade, em decorrência da necessidade especial que ele tenha, alguma condição que ele precise, que precisa ser apresentada para ele, para que ele possa realizar adequadamente a prova. Nós temos aí possibilidades que são variadas aí em termos da questão, deficiente visual, do deficiente, enfim, dependendo da deficiência que esse candidato apresentar, ele também poderá, e isso tudo na ficha de inscrição deverá ser, ele deverá preencher corretamente a ficha, apresentar documentação com documentações comprobatórias, para que isso também possa ser feito com bastante responsabilidade. No site da VUNESP você encontra outras informações sobre o vestibular 2023. E fique atento, as inscrições vão até o dia 10, próxima segunda-feira. O Unesp Notícias fica por aqui. Para você, uma ótima semana. A gente se encontra na quarta-feira que vem. E não esqueça, para acompanhar esta e outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. Tchau!